Boa noite, minhas queridas. Boa noite, Mariazã, Mara, Cecília, Vânia, Marta, Martinha querida. Estamos aqui a trazer um pouquinho, porque fiz alguns comandos errados. Mas estamos aqui com a ajuda da Roberta, que chegou a tempo de me ajudar. Neuza, querida, boa noite para você também. Então, nós vamos dar as boas-vindas a todas vocês, boas-vindas aos nossos queridos que não vão assistir hoje, que então fica o meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde, independente do momento que poderão estar assistindo, né? E vamos hoje trazer do livro Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, uma mensagem para abrir esse encontro, né, de estudos. Trago aqui, então, a mensagem 25, nos dons do Cristo. Palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. E Emmanuel comenta as palavras de Paulo. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí, a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Helenice, Sayonara, queridas, boa noite, bem-vindas também. Juntem-se a nós para que possamos agora elevar o nosso pensamento em oração ao alto. Amado Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas, aos espíritos benfeitores do Lar Espírita Servos de Maria, o anjo guardião de cada um de nós aqui presentes. Gratidão pela divina presença, gratidão pelas boas vibrações
que se espalham entre nós com as vossas presenças. Que os nossos lares sejam iluminados pelo vosso amor. E ajude-nos, Senhor, a ter hoje a amplitude do nosso pensamento, para que possamos compreender, assimilar as histórias que trazem tantos ensinamentos. Abençoa-nos, Senhor, a tarefa de estarmos aqui juntos, buscando o aprendizado nesta bela obra, 2000 anos, trazida a nós com todo o coração aberto pelo teu filho Emmanuel e pelo laborioso e bendito trabalho do teu servo Francisco Cândido Xavier. Sê conosco nesta noite de fraternidade, de amor e de conhecimento. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, minhas queridas, estamos aqui mais uma vez e vamos voltar um pouquinho no tempo. Né? Vamos voltar à história da semana passada, só para que a gente possa se situar e relembrar algumas coisinhas, né? Para podermos avançar no estudo. Então, vamos retroceder um pouquinho, né? E eu vou botar um slide aqui para que a gente possa ilustrar, né, o que vamos contar. Então, aqui temos, nesse slide, voltando ao início da obra, em que nós encontramos o senador Públio Lentulus, né, na primavera do ano 31 a.C., né, nesta casa, em sua mansão, e lá atrás nós podemos ver, né, a liteira, ali na frente uma liteira passando, o peristilo, né, não sei se vocês lembram, peristilo é o nome dado a este recanto no centro da mansão, é um pátio rodeado de colunas, né, e daí eles estão reunidos na casa, na mansão, no triclínio. Triclínio é o nome desses sofás, dessas macas, né, inclinadas que os romanos usavam para se alimentar, para conversar, para interagir. Então, o Públio está com seu grande amigo, também senador, Flamínio Severus, né, e eles falam, neste momento, sobre a saúde de Flavinha, a filha de Públio, do senador Públio, e de Lívia, sua esposa, né, que tem hanseníase. E ela é criança ainda, tem 7 anos incompletos, e os dois vão conversando, né, eles estão reunidos, trazendo essas questões, a preocupação, né, do senador Públio com a doença da filha, né? Depois falam também sobre a Plínio, que é o filho mais novo de Flamínio Severus, com a sua esposa Calpurnia. Então, eles vão conversando, né? E depois, então, chegamos na hora do relato, em que Públio conta ao seu amigo o sonho muito realista que ele teve e que o deixou muito impressionado, né? E esse sonho, ele se viu cometendo atrocidades incríveis, muito fortes, coisas horríveis, e ele se viu como cônsul. E então ele contou os horrores que passou também após ser condenado à morte por estrangulamento. Então, e ele conta do sofrimento que foi para ele após o seu desencarne, né, após a sua morte, que ele não sabe precisar há quanto tempo ele ficou
neste ambiente hostil, e que onde ele viveu esse martírio, né, dos perseguidores, daqueles a quem ele feriu, a quem a ele maltratou, a quem ele afastou dos familiares, a quem ele furou os olhos, ele fez coisas horríveis mesmo, né, como cônsul. E ele, então, nesse martírio todo, na espiritualidade já, né, na erraticidade, ele só se lembra, então, de que só se recordava da presença de Lívia, que é essa cena que nós estamos vendo aí, que ela estendia as mãos e ela tinha uma figura celeste. Então, ele reconhece a atual esposa também naquele passado, né? E ele não sabe, então, precisar quanto tempo ele ficou neste lugar, na espiritualidade. E após ele relatar o sonho, ouvir as ponderações do amigo, né, de Flamínio, ele revelou, então, que não tinha contado tudo ainda ao seu amigo. E o que surpreende ao Flamínio. E é onde nós paramos a nossa leitura, né, o nosso estudo, foi justamente neste momento em que ele confessa que ainda tem muito a relatar, porque todo esse sonho que ele relata com muita clareza, foi um sonho extremamente realista, ele traz ao Flamínio e deixa o senador Flamínio também muito espantado. Vamos lembrar que são romanos, que acreditam nos deuses, né, em tudo aquilo que não tem nada a ver com esse sonho dele, não faz sentido para Flamínio, ele não consegue compreender, né? E começa a achar até que é um desvario de Públio e tenta trazer ao amigo a realidade, né? Tenta fazer com que ele veja que foi um simples sonho, que todas essas imagens, com que ele ficou impressionado, que não passou de um sonho, né? Então, vamos lá, na página 21, para quem tem essa publicação do ano 2000 anos. Flamínio Severus franziu o sobrolho, rematando. Ainda não disseste tudo? O que significam estas afirmativas? No seu íntimo generoso, angustiosa dúvida fora já implantada, com a descrição minuciosa daquele sonho impressionante e doloroso. E era com grande esforço que o seu coração fraternal trabalhava para ocultar ao amigo as penosas emoções que intimamente o atormentavam. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda, querida. Públio, mudo, tomou-lhe do braço, conduziu às galerias do tablino. O tablino era um gabinete de pintura, era um cartório, que é uma explicação que vem ao pé da página. E esse tablino estava localizado a um canto do peristilo. Peristilo, aquele pátio rodeado de colunas, que nós já estamos familiarizados com ele, não é? Nas proximidades do altar doméstico, né, onde eles oficiavam os mais puros e mais santos afetos da família. Os dois amigos penetram o escritório e a sala do arquivo com profundo sinal de respeito e recolhimento. A um canto, dispunham-se em ordem numerosas pergaminhos e papiros, enquanto nas galerias avultavam retratos de cera de antepassados e avoengos, né, os seus avós, né, da família. Então, nós temos aqui temos pergaminhos e papiros. Né? Vamos trazer, vocês sabem a diferença, os pergaminhos eram feitos de couro animal e os papiros eram feitos de planta. Né? Então, era um recanto, era um lugar na mansão destinado a esse material. E Públio Lentulus tinha os olhos úmidos e a voz trêmula,
como se profundas emoções o dominassem naquelas circunstâncias. Aproximando-se de uma imagem de cera entre as muitas que ali se afileiravam, chamou a atenção de Flamínio com uma simples palavra. É essa imagem que nós estamos vendo aí, ele fazendo o gesto. Reconheces? Sim, respondeu o amigo, estremecendo. Reconheço essa esfinge. Trata-se de Públio Lentulus Sura, teu bisavô paterno, estrangulado há quase um século, na Revolução de Catilina. Aqui eu gostaria de trazer um pequeno parêntese. Públio Cornélius Lentulus Sura não é aqui uma invenção, não é um personagem criado por Emmanuel. Ele existiu. E eu pude constatar, e eu trouxe por curiosidade, trazendo aqui para vocês, como um acréscimo de informações, na Wikipédia, o que fala sobre Públio, claro, é bem grande, eu só trouxe um pouquinho, porque eu não vou aborrecer vocês com todo, e até não faz sentido, né? Não é a nossa proposta, mas trazer aqui um pouco sobre quem foi Públio Cornélius Lentulus Sura. Diz na Wikipédia, foi um político de família dos Lentulus, da gente Cornélia, da República Romana, eleito cônsul em 71 a.C., com Cineu Alfídio Orestes. É famoso por ter sido um dos principais personagens da Catilina e por ter sido padastro de Marco Antônio. E Cícero denuncia Catilina no Senado romano. Lentulus Sura era um dos principais líderes da conspiração e morreu aos 52 anos. Então, Publius Lentulus Sura foi realmente este homem que foi relatado no sonho, né? que Publius conseguiu relatar, trazer todo o perfil dele nesse sonho tão realista que teve. E prossegue. Faz precisamente 94 anos que o pai de meu avô foi eliminado nessas tremendas circunstâncias. Então, 94 anos, né, um pouco menos de um século. Exclamou Públio com ênfase, como quem está de posse de toda a verdade. Repara bem os traços dessa figura para verificares a semelhança perfeita que existe entre mim e este longínquo antepassado. Estaria aqui a chave do meu sonho doloroso? O nobre patrício observou a notável identidade de traços fisionômicos daquela esfinge morta com o semblante do amigo presente. Suas vacilações atingiram o auge em face daquelas demonstrações alucinantes. Ia elucidar o assunto, encarecendo a questão da linhagem e da hereditariedade, mas o interlocutor, como se adivinhasse os mínimos detalhes de suas dúvidas, antecipou o julgamento, exclamando. Vejam bem aqui o conflito, né, que vem à tona. Eu também participei de todas as hesitações que ferem o teu raciocínio, lutando contra a razão antes de aceitar a tese de nossas conversações desta noite. A semelhança pela imagem ainda mais extrema é natural e é possível. Isto, porém, não me satisfaz plenamente. Ele está querendo dizer aqui que, pela genética, né, os filhos se parecem com os pais com seus pais, e assim, ele poderia realmente se parecer com seu bisavô. Mas que isso, para ele, não traz satisfação, não o satisfaz plenamente. Expedi nestes últimos dias um dos servos de nossa casa, a Taormina, uma cidade italiana, né? A Taormina, em cujas adjacências possuímos antiga habitação, onde se guardava o arquivo do extinto, que se fiz transportar para aqui. E no movimento de quem estava certo de todos os seus conceitos, revirava nas mãos nervosas vários documentos, exclamando: repara estes papiros. São notas de meu bisavô acerca dos seus projetos no consulado.
Encontrei neste acervo de pergaminhos diversas minutas de sentenças de morte, as quais já havia observado nas minhas digressões do sonho inexplicável. Confronta estas letras. Veja a caligrafia. Não se parecem com as minhas? Que desejaríamos mais além destas provas calígrafas? Há muitos dias vivo este obscuro dilema no íntimo do coração. Serei eu Públio Lentulus Sura, reencarnado? Agora, essa expressão aqui, reencarnado, me levou à questão que a reencarnação essa palavra foi criada por Kardec, né? Então, de repente, aqui nós podemos ter, não seria de se estranhar, um pequeno momento de interferência do médium, né? Porque realmente essa palavra ela surgiu trazida a nós por Kardec. Mas o que não muda em nada aqui, não é? Não diminui, não traz nenhum problema a narrativa de Emmanuel. Flamínio Severus deixou pender a fronte, com indisfarçável inquietação e indizível amargura. Numerosas haviam sido as provas da lucidez e da lógica do amigo. Tudo conspirava para que o seu castelo de explicações desmoronasse fragorosamente diante dos fatos consumados, mas procuraria novas forças, a fim de salvaguardar o patrimônio das crenças e tradições dos seus maiores, tentando esclarecer o espírito do companheiro de tantos anos. Então Flamínio traz: meu amigo, murmurou, abraçando-o, né, num gesto carinhoso, realmente preocupado com o amigo. Concordo contigo em face desses acontecimentos alucinantes. O fato é dos que empolgam o espírito mais frio, mas não podemos arriscar nossas responsabilidades no rumo incerto das primeiras impressões. Trazendo aqui que seria necessário muita cautela, não é? Se ele nos parece a realidade, existem as realidades imediatas e positivas, aguardando o nosso concurso ativo. Considerando as tuas ponderações e acreditando mesmo na veracidade do fenômeno, não acredito devamos mergulhar o raciocínio nestes assuntos misteriosos e transcendentes. Sou avesso a essas perquisições, certamente em virtude das minhas experiências da vida prática. Concordando, de modo geral, com o teu ponto de vista, aqui vemos a cautela, né? Recomendo-te não estendê-lo além do círculo de nossa intimidade fraternal, quer dizer, que fique entre nós dois. Mesmo porque, não obstante a propriedade de conceitos com que me dás testemunho da tua lucidez, sinto-te cansado e abatido nesse torvelinho de trabalhos do ambiente doméstico e social. Fez uma pausa nas suas observações comovidas, como quem raciocinasse procurando recurso eficaz para remediar a situação, e exclamou com doçura: poderias descansar um pouco na Palestina, levando a família para essa estação de repouso. Aqui, nós temos Flamínio como um instrumento da espiritualidade, ao aconselhar esta mudança de ares, justamente para a Palestina. Vamos ver como a coisa prossegue. E continua Flamínio: existem ali regiões de clima adorável que operariam talvez a cura de tua filhinha, restabelecendo simultaneamente as tuas forças orgânicas. Quem sabe? Esquecerias o tumulto da cidade, regressando mais tarde ao nosso meio com energias novas. O atual procônsul da Judéia é nosso amigo. Poderíamos harmonizar vários problemas do nosso interesse e de nossas funções, porquanto não me seria difícil obter do imperador dispensa dos teus trabalhos no Senado, de modo que continuasses recebendo os subsídios do Estado
enquanto permanecesses na Judéia. Que julgas a respeito? Poderias partir tranquilo, pois eu tomaria a meu cargo a direção de todos os teus negócios em Roma, zelando pelos teus interesses e pelas tuas propriedades. Então, Flamínio já fechou o pacote, né? Para deixar o amigo bem, podendo se recuperar, ter novos ares, né? Para se recuperar, para se refazer. Públio deixou transparecer no olhar uma chama de esperança, e como quem estivesse examinando intimamente todas as razões favoráveis ou contrárias à execução do projeto, ponderou: a ideia é providencial e generosa, mas a saúde de Lívia não me autoriza a tomar uma resolução pronta e definitiva. Por quê? Exclamou, perguntou Flamínio. Esperamos para breve o segundo rebento de nosso lar. E quando esperas este advento? Dentro de 6 meses. Então temos aí uma gravidez de Lívia, né, de 3 meses. Interessa-te a viagem depois do inverno próximo? Sim. Pois bem, estarás então na Judéia precisamente daqui a um ano. Os 2 amigos reconheceram que a palestra havia sido longa. Cessara o aguaceiro, lembram, não é? Chovia muito forte. O firmamento esplendia de constelações lavadas e límpidas, uma bela noite de primavera que posa a tempestade, o vento levou as nuvens e deixou que as constelações viessem ao olhar deles dois. Iniciara-se já o tráfego das carroças barulhentas, com os gritos pouco amáveis dos condutores, porque na Roma imperial as horas do dia eram reservadas de modo absoluto ao tráfego dos palanquins. E aqui vamos ver, então, os palanquins. O que são palanquins, não é? Temos aí os palanquins patrícios e ao movimento dos pedestres. Flamínio despediu-se comovidamente do amigo, retomando a liteira suntuosa. Só que o palanquinho de Flamínio era mais suntuoso, algo como este, né? Só para ilustrar, para trazer para a gente como eram as liteiras, né? E essa era uma suntuosa. Então, Flamínio despediu-se comovidamente do amigo, retomando a liteira suntuosa, com auxílio dos seus escravos prestos e hercúleos, todos muito fortes e ligeiros, né? Públio Lentulus, tão logo se viu só, encaminhou o seu terraço, onde corriam céleres a brisas da noite clara, da noite alta, desculpe. A claridade do luar opulento contemplou o casario romano espalhado pelas colinas sagradas da cidade gloriosa. Espraiou os olhos na paisagem noturna, deixa eu tirar aqui, na paisagem noturna, considerando os problemas profundos da vida e da alma, deixando pender a fronte entristecido. Incoercível tristeza dominava-lhe o ânimo voluntarioso e sensível, enquanto uma onda de amor próprio e de orgulho, o orgulho sempre presente, não é? Lhe sopitava as lágrimas, lhe reprimiam as lágrimas íntimas do coração atormentado por angustiosos e doloridos pensamentos. O relato desse primeiro capítulo nos fará compreender o destino do senador Públio, né? Os sentimentos que ele experimenta devem ser em consequência daquilo, das reminiscências da erraticidade, né? Das decisões tomadas, dos compromissos assumidos enquanto espírito. É bem provável, não é? Então, encerramos aqui o primeiro capítulo, né? Dos 2 amigos, que trouxe esse encontro com tantas informações para nós. E agora vamos ao capítulo 1, escravo. Desde os primeiros tempos do Império, a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo excessivo,
em detrimento das obrigações santificadoras do lar e da família. A facilidade na aquisição de escravos empregados nos serviços mais grosseiros, como nos mais elevados mistérios de ordem doméstica, inclusive os da própria educação e instrução, havia determinado grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias. Lembrando aqui que essa expressão patrícias traz aos romanos, né? A elite romana. Porquanto a disseminação dos artigos de luxo vindos do Oriente, aliada à ociosidade, aliada àquele nada para fazer, amolecer as fibras de energia e de trabalho das matronas romanas, encaminhando-as para as frivolidades da indumenta, das vestimentas, da moda, para as intrigas amorosas, a preludiar a mais completa desorganização da família, no esquecimento de suas tradições mais apreciáveis. Essa descrição não é muito diferente, não é? Do que ainda temos após 2000 anos. Né? Ainda nos envolvemos com essas frivolidades, ainda nos interessam os assuntos das intrigas amorosas, ainda deixamos nas mãos dos outros os nossos filhos, a criação, a instrução. Pagamos para que alguém cuide deles enquanto nós estamos levando a nossa vida. Né? Então, temos aí, então nós podemos compreender bem, né? Do que relato é esse que Emmanuel está trazendo para nós, trazendo à tona como eram as mulheres, né? que em detrimento das obrigações santificadores do lar e da família, se tornaram. Então, como fervilhava Roma nesta época. Contudo, e prossegue aqui, algumas casas haviam resistido heroicamente a essa invasão de forças perversorosas e criminosas. Mulheres havia, ao tempo, que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares, de quantas as tinham antecedido no labor construtivo das gerações de tantas almas sensíveis e nobres como ainda hoje. As esposas de Públio e Flamínio eram deste número. Criaturas inteligentes e valorosas. Ambas fugiam da onda corruptora da época, representando dois símbolos de bom senso e simplicidade. Então, temos Lívia e Calpurnia descritas desta forma. As últimas expressões do inverno já haviam desaparecido no ano de 32. Então, já temos aí passado um ano, já estamos em uma nova primavera. Entornando pela terra, primaveril e alegre, uma taça imensa de flores e perfumes. Num dia claro e ensolarado, vamos encontrar Lívia e Calpurnia na residência da primeira, lá naquela mansão que nós começamos hoje, né, a mostrar no primeiro slide. Em amável palestra, enquanto dois rapazinhos desenham distraidamente a um canto da sala. As duas senhoras, Lívia e Calpurnia, organizam aprestos de viagem, corrigindo defeitos de algumas peças de lã e trocando impressões íntimas à meia voz em tom amigo e discreto. Então, as duas estão aqui num momento muito íntimo, né, entre duas amigas, não sei se tricotando, se já existia essa, mas trabalhando, né, fazendo coisas, me faltou a expressão, coisas feitas por nós mesmas, me fugiu a expressão. Em dado momento, os dois meninos alcançam um dos quartos contíguos, enquanto Lívia chama a atenção da amiga nestes termos. Teus pequenos não têm hoje os exercícios habituais? Não, minha boa Lívia, respondeu Calpurnia numa delicadeza fraternal, adivinhando-lhe as intenções. Não só Plínio, mas também Agripa, né,
os dois filhos de Calpurnia e Flamínio, consagraram o dia de hoje à doentinha. Então, eles vieram para brincar realmente com Lívia, com Flávia, né? E isso trouxe preocupação a Lívia. Adivinho as tuas vacilações e escrúpulos maternos, considerando a boa saúde de nossos filhinhos, mas os teus receios são infundados. Sabem os deuses, todavia, como tenho vivido nestes últimos tempos, desde que ouvi a opinião franca e sincera do médico de Tibur. Bem sabes que para ele o caso de minha filha é mal doloroso e sem cura. Desde então, toda a minha vida tem sido uma série de preocupações e martírios. Tomei todas as providências para que a pequena fosse isolada do círculo de nossas relações, atendendo aos imperativos da higiene e à necessidade de circunscrever com nosso próprio esforço a moléstia terrível. Daí Calpurnia pergunta: mas quem te diz que o mal é incurável? Acaso semelhante opinião proveio da palavra infalível dos deuses? Não sabes quanto é enganosa a ciência dos homens? E contou, então, para Lívia o seguinte: há tempos, ambos meus filhinhos adoeceram com febre insidiosa e destruidora. Chamados os médicos, observei que eles se revezavam no mistério de salvar os dois enfermos sem resultados apreciáveis. Depois refleti melhor na providência dos céus e imediatamente ofereci um sacrifício no templo de Castor e Pólux, salvando-os da morte certa. Graças a essa providência, hoje os vejo sorridentes e felizes. Então, nós temos aqui essa menção ao hábito, né, ao costume de oferecer sacrifícios aos deuses. E Calpurnia ofereceu, vou trazer aqui, aos gêmeos, Castor e Pólux. Eles mesmos. Eles que hoje trazemos aqui, temos a constelação, né, de Castor e Pólux, os gêmeos, né, temos aqui, então, a imagem, né, de como eles eram adorados. E a eles que Calpurnia ofereceu o sacrifício. Isso aqui só mesmo para uma curiosidade. Né? E essa são os gêmeos do signo dos gêmeos, né? Que é as pessoas que seguem essa crença dos signos. Então, são esses mesmos, né? Castor e Pólux. Agora que não tem somente a pequena Flávia, mas também o pequenino Marcos, que já nasceu, então temos aí o nome, né, do rebento, aconselho-te a fazeres o mesmo, recorrendo aos deuses gêmeos. É verdade, minha boa Calpurnia, assim farei antes de nossa partida próxima. E por falar na viagem, como te sentes em face desta mudança imprevista? Bem sabes que tudo farei pela tranquilidade do Públio e pela paz doméstica, pela nossa paz doméstica. Então, temos aqui Lívia justificando e entendendo aqui o estado de espírito que Públio tem estado. Há muito noto Públio abatido e doente em razão de suas lutas exaustivas ao serviço do Estado. Jovial e expansivo, de tempos, esta parte tornou-se taciturno e irritadiço. Então, ela está percebendo a mudança de humor, né? De jovial e expansivo para taciturno e irritadiço. Enerva-se com tudo e por tudo, acreditando eu que a saúde precária de nossa filhinha contribua decisivamente para a sua misantropia e mau humor, para a sua falta de sociabilidade e mau humor. Então, temos aqui uma característica de Lívia, nesse espírito, então, que veio mesmo para acompanhar e cuidar, né, e compreender Públio.
Ela aqui, então, justificando, compreendendo todo esse estado de espírito do marido. Considerando essas razões, disponho-me com satisfação a acompanhá-lo à Palestina, pesando-me apenas no íntimo a circunstância de ser obrigada ainda que temporariamente, afastar-me da tua intimidade e de teus conselhos. Então, ela realmente lamenta que vai ficar distante da amiga Calpurnia. Folgo de assim te ouvir, disse Calpurnia, né? Porque a nós nos compete examinar, olha a visão delas, né, em relação ao papel da mulher no casamento. Folgo de assim te ouvir, porque a nós nos compete examinar a situação daqueles que o nosso coração elegeu para companheiros de toda a vida, tudo envidando para suavizar os aborrecimentos do mundo. Públio é um bom coração, generoso e idealista, mas como patrício, descendente de família das mais ilustres da República, é vaidoso em demasia. Homens dessa natureza requerem grande senso psicológico da mulher, sendo justo e necessário que aparentes igualdade absoluta de sentimentos, de modo a poderes conduzi-los sempre pelo melhor caminho. Flamínio deu-me a conhecer todas as circunstâncias da tua permanência na Judéia, mas alguns pormenores existem que eu ainda desconheço. Ficarás de fato em Jerusalém? Então vamos ver aqui para onde irá a família Públio Lentulus, não é? Vamos nos localizar. Temos aqui a primeira seta à esquerda, Roma, onde eles vivem. E lá distante a Judéia, Jerusalém, para onde eles irão. Se hoje é uma grande e longa viagem, podemos ter ideia daquela época, não é mesmo? Muito distante. Sim, Públio deseja que nos fixemos na mesma residência de seu tio Sálvio, em Jerusalém, até que possamos eleger o melhor clima da província, de maneira a beneficiar a saúde da nossa filhinha. Está bem, exclamou Calpurnia, assumindo ares de maior discrição. Em face da tua inexperiência, sou obrigada a esclarecer o teu espírito, considerando a possibilidade de quaisquer complicações futuras. Lívia surpreendeu-se com a observação da amiga, mas todo ouvidos revidou impressionada. Que queres dizer? Sei que não tens um conhecimento mais acurado dos parentes de teu marido, que há tanto tempo se conservam ausentes em Roma. Então, já podemos prever aqui que Calpurnia vai trazer histórias para a sua amiga Lívia, porque ela murmurou. Temos aqui um momento muito íntimo, né? Uma conversa muito íntima, muito entre as duas, e Calpurnia vai trazer situações, né? Então, murmurou Calpurnia com as minudências características do espírito feminino. Temos aí. E constitui um dever de amizade aclarar o teu espírito, a fim de não te conduzires com demasiada confiança por onde passares. O pretor Salvio Lentulus, né? Então, pretor é o título desse tio de Públio Lentulus. Pretor era um título concedido pelo governo. Era uma autoridade, né? O pretor era uma autoridade, era um comandante de um exército e um magistrado. Então, o pretor Salvio Lentulus, o tio, que há muitos anos foi destituído do governo das províncias, então, se foi destituído, né, já temos alguma coisa negativa, né? E agora tem simples atribuições de funcionário junto do atual procônsul da Judéia, não é bem um homem idêntico do teu marido, que se tem certos defeitos de família, é um espírito muito franco e sincero. Eras muito jovem quando se verificaram acontecimentos deploráveis em nosso ambiente social, com referências, criaturas com quem agora vais conviver. Então, ela está trazendo para a Lívia alertas.
Fique atenta, minha amiga, né? A esposa de Sálvio, que ainda deve ser uma mulher moça e bem cuidada, é irmã de Cláudia, mulher de Pilatos. Então, Pilatos, né? Temos aqui ao rodapé, era o prefeito da província romana, na Judéia. A quem teu marido vai recomendado, em caminho da alta administração da província. Em Jerusalém, vais encontrar toda essa gente de costumes bem diferentes dos nossos. E precisas pensar que vais conviver com criaturas dissimuladas e perigosas. Fique atenta, minha amiga, não é? Não temos direito de reprovar os atos de ninguém, a não ser em presença daqueles que consideramos culpados ou passíveis de recriminações. Mas devo prevenir-te de que o imperador foi compelido a designar essa gente para serviços no exterior, considerando graves assuntos de família na intimidade da corte. Que os deuses me perdoem as observações de ausência, mas é que na tua condição de romana e mulher de senador ainda jovem, serás homenageada pelos nossos conterrâneos distantes. Homenagens que receberás em sociedade como ramalhetes de rosas cheios de perfumes, mas também cheios de espinhos. Então tá aqui, a amiga alertou. Lívia ouviu a amiga, entre espantada e pensativa, exclamando em voz discreta, como quem quisesse desfazer uma dúvida. Mas o pretor Sálvio não é o homem idoso? Né, por ser tio, né, de Públio. Estás enganada. É pouco mais moço que Flamínio, mas os seus apuros de cavalheiro fazem da sua personalidade um tipo de soberba aparência. Como poderei levar a bom termo os meus deveres no caso de me cercarem as perfídias sociais tão comuns em nosso tempo, sem agravar o estado espiritual do meu esposo? Confiemos na providência dos deuses, murmurou Calpurnia, deixando transparecer a fé magnífica do seu coração maternal. Todavia, as duas não conseguiram prosseguir na conversação. Um ruído mais forte denunciava a aproximação de Públio e Flamínio, que atravessavam o vestíbulo procurando-as. Chegaram com alarido, não é mesmo? Então, com bom humor, não é? Exclamou Flamínio, bem-humorado, assomando a porta com um malicioso sorriso. Entre a costura e a palestra, deve sofrer a reputação de alguém nesta sala, porque já dizia meu pai que mulher sozinha pensa sempre na família, mas se está com outra, pensa logo nos outros. Não estava errado, não é? Muito bem-humorada essa entrada mesmo de Flamínio. Um riso sadio e geral coroou as suas palavras alegres, enquanto Públio exclamou contente. Estejamos sossegados, minha Lívia, porque tudo está pronto e a nosso inteiro contento. O imperador prontificou-se a auxiliar-nos generosamente com as suas ordens diretas, e daqui a 3 dias uma galera nos esperará nas cercanias de Ostia, de modo a viajarmos tranquilamente. Lívia sorria satisfeita e confortada, enquanto do apartamento da pequena Flávia assomavam 2 cabeças risonhas, preparando-se Flamínio para receber nos braços, de uma só vez, os 2 filhinhos. Venham cá, ilustres marotos. Por que fugiram ontem das aulas? Hoje recebi queixa do ginásio, nesse sentido, e estou muito contrariado com este procedimento. Plínio e Agripa ouviram a reprimenda paterna, desapontados, respondendo o mais velho com humildade. Mas, papai, eu não sou culpado. Como o senhor sabe, o Plínio fugiu dos exercícios, obrigando-me a sair para procurá-lo. Isso é uma vergonha para você, Agripa, por ser mais velho, né? Exclamou Flamínio paternalmente. Sua idade não permite mais a participação nas traquinagens do seu irmão. E a cena, nessa altura, quando Calpurnia interveio apaziguando, dando limites, né? Tudo está muito certo, porém, temos que resolver o assunto em casa,
porque a hora não comporta discussões entre pai e filhos. Ambos os meninos foram beijar a mão materna, como se ela agradecesse a intervenção carinhosa. E daí a minutos, despediam-se as duas famílias, com a promessa de Flamínio, no sentido de acompanhar os amigos até Hóstia, nas proximidades da Foz do Tibre, no dia do embarque. Então, temos esse momento em que os amigos se reuniram, os dois a sós, puderam confabular, trocar ideias, impressões. E elas também, as duas, conversaram. Calpurnia alertou a amiga, trouxe a essa jovem mulher o alerta necessário para que ela compreendesse onde ela ia estar, né? Em todo momento realmente de amizade. Os dois meninos no quarto ao lado, com a pequena Flávia, estão todos num ambiente de muita amizade, de muito carinho, famílias semelhantes, né? E que com certeza sentirão a ausência um dos outros, né? Com a viagem da família Públio para a Judéia. Decorridas aquelas 72 horas de azáfamas e preparativos, vamos encontrar nossas personagens numa galera confortável e elegante nas águas de Hóstia, onde ainda não existiam as construções do porto ali edificadas mais tarde por Cláudio. Plínio e Agripa, os dois irmãos, ajudavam a acomodar a pequena enferma no interior, instigado pelos pais, que os preparavam desde cedo para as delicadezas da vida social, enquanto Calpurnia e Lívia instruíam uma serva a respeito da instalação do pequenino Marcos. Públio e Flamínio trocavam impressões à distância, ouvindo-se a recomendação do segundo, que elucidava o amigo confidencialmente. Sabes que os súditos, conquistados pelo império, muitas vezes nos olham com inveja e despeito, tornando-se preciso nunca desmerecermos da nossa posição de patrícios. E aí vem um conselho de Flamínio a Públio. Algumas regiões da Palestina, segundo os meus próprios conhecimentos, estão infestadas de malfeitores e é necessário estejas precavido contra eles, principalmente na tua marcha em demanda de Jerusalém. Leva contigo, tão logo aportes com a família, o maior número de escravos, para a tua garantia e dos teus, e na hipótese de ataques, não hesites em castigar com severidade e aspereza. Públio recebeu a exortação atenciosamente. E daí a minutos, movimentavam-se ambos no interior da nave, onde o viajante interpelava o chefe dos serviços. Então, Aulus, tudo está pronto? Sim, ilustríssimo. Apenas aguardamos as vossas ordens para a partida. Quanto aos nossos trabalhos, podeis ficar tranquilo, porque escolhi a dedo os melhores cartaginenses para o serviço dos remos. Com efeito, começaram ali as últimas despedidas. As duas senhoras abraçavam-se com lágrimas enternecidas e afetuosas, enquanto se expressavam promessas de perene lembrança e votos aos deuses pela tranquilidade geral. Derradeiros abraços, comovidos, e largava a galera suntuosa, na qual a bandeira da águia romana tribulava orgulhosa ao sopro suave das virações marinhas. Os ventos e os deuses eram favoráveis, porque em breve, ao esforço hercúleo dos escravos no ritmo dos remos poderosos, os viajantes contemplavam de longe a fita esverdeada da costa italiana, como se avançassem na massa líquida para as vastidões insondáveis do infinito. Transcorria a viagem com o máximo da serenidade e calma.
Públio Lentulus, não obstante a beleza da paisagem na travessia do Mediterrâneo e a novidade dos aspectos exteriores, considerada a monotonia dos seus afazeres na vida romana, junto dos numerosos processos do Estado, tinha o coração cheio de sombras. Debalde, a esposa procurava aproximar-se do seu espírito irritado, buscando tanger assuntos delicados de família, com o fim de conhecer e suavizar os íntimos dissabores. Experimentava ele a impressão de que caminhava para emoções decisivas no desenrolar de sua existência. Conhecia parte da Ásia, porque na primeira mocidade havia servido um ano na administração de Esmirna, de modo a integrar-se da melhor maneira no mecanismo dos trabalhos do Estado, mas não conhecia Jerusalém, onde esperavam como legado do imperador, para a solução de vários problemas administrativos de que fora incumbido junto ao governo da Palestina. Então, Públio, ele havia estado em Esmirna, Esmirna fica na Grécia. E vamos voltar, então, aqui, aquele slide do mapa, que nós podemos ver ali, onde lemos aqui Lídia, logo após Creta, um pouquinho ali à esquerda, acima, onde tem Lídia, é bem na proximidade, ali é a Turquia. Ali temos bem na proximidade a cidade de Esmirna, onde ele trabalhou. Não é? Então, ele já andou um pouco pelo mar do Mediterrâneo, já andou por essa região, mas desconhece completamente Jerusalém. E como encontraria o tio Sálvio, mais moço que seu pai? Há muitos anos não o via pessoalmente. Entretanto, era pouco mais velho do que ele próprio. E aquela Fúlvia, leviana e caprichosa, que lhe desposara o tio no torvelinho de seus numerosos escândalos sociais, tornando-se quase indesejável no seio da família. Então, vemos aí que, além das preocupações que Públio vinha trazendo em seu ser, em relação àquele sonho tão realista que ele teve, ainda tem todos esses dramas, essas preocupações do que ele irá encontrar pela frente, como estará seu tio, como estará esta mulher, sua esposa, que não foi muito bem-vinda na família. Recordava mais íntimos pormenores do passado, abstendo-se, todavia, de comunicar à mulher as mais penosas expectativas. Refletindo igualmente na situação da esposa e dos 2 filhinhos, encarava com ansiedade os primeiros obstáculos à sua permanência na Judéia, na qualidade de patrícios, mas também como estrangeiros, considerando que as amizades que os aguardavam eram problemáticas. Entre as suas cismas e as preces da esposa, estava a terminar a travessia do Mediterrâneo, quando a chamou a atenção do seu servo de confiança nesses termos. Comênio, dentro em pouco estaremos às portas de Jerusalém. Mas antes que isso se verifique, temos que realizar pequena marcha, depois do ponto de desembarque, reclamando-se muito cuidado de minha parte com relação ao transporte da família. Esperam-se alguns representantes da administração da Judéia, mas certamente estaremos acompanhados dos teus cuidados, pois vamos aportar a região para mim desconhecida e estrangeira. Reúne todos os servos sobre as tuas ordens, de modo a garantirmos absoluta segurança pelo caminho. Senhor, contai com nosso desvelo e dedicação, respondeu o servidor, entre respeitoso e comovido. No dia imediato, Públio Lentulus e comitiva desembarcavam em pequeno porto da Palestina, sem incidentes dignos de menção. Esperavam-no, além do legado do procônsul, alguns lictores e numerosos soldados pretorianos, comandados por Sulpício Tarquínios, mais um novo personagem aqui, munido de todos os aprestos e elementos exigidos para uma viagem tranquila e
e confortável pelas estradas de Jerusalém. Então, nós temos aqui esse personagem, Sulpício Traquinius. Deixa eu tirar aqui os slides. Após o necessário repouso, a caravana pôs-se a caminho, parecendo antes expedição militar que transporte de simples família pelas estações periódicas de descanso. Então, podemos imaginar o montante, né, de pessoas fazendo parte daquela expedição, daquela caravana pelo caminho. As armaduras dos cavalos, os capacetes romanos reluzindo ao sol, os trajes extravagantes, palanquins enfeitados, né, as liteiras, animais de tração e os carros pesados da bagagem davam ideia da expedição triunfal, embora atarefada e silenciosa. Ia a caravana a bom termo, quando nas proximidades de Jerusalém ocorre um imprevisto. Um corpo sibilante cortou o ar fino e claro, alojando-se no palanquim do senador, ouvindo-se ao mesmo tempo um grito estridente e lamentoso. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros. Entre os carros e os animais, que pararam assustados, numerosos escravos rodeiam os senhores buscando com precipitação inteirar-se do fato. Sulpício Tarquinius, num golpe de vista, dá largas ao galope da montada, buscando prender um jovem que se afastava, receoso, das margens do caminho. E culpado ou não, foi um rapaz dos seus 18 anos apresentado aos viajantes para a punição necessária. Públio Lentulus recordou a recomendação de Flamínio. Então, vamos lá, a recomendação de Flamínio, vamos repetir aqui. Algumas regiões da Palestina, segundo os meus próprios conhecimentos, estão infestados de malfeitores, e é necessário estejas precavido contra eles, principalmente na tua marcha em demanda de Jerusalém. Leva contigo, tão logo aportes com a família, o maior número de escravos para a tua garantia e dos teus, e na hipótese de ataques, não hesites em castigar com severidade e aspereza. Públio Lentulus recordou a recomendação de Flamínio, momentos antes da partida, e sopitando seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, resolveu prestigiar a sua posição e autoridade aos olhos de quanto houvessem de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Ordenou providências imediatas aos lictores que o acompanhavam e ali mesmo, ante as claridades mordentes do sol a pino e sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, denominou que vergastassem, que açoitassem, que chicoteassem, né? Sem comiseração, o rapaz pela sua leviandade. A cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam, compungidos, pesarosos, o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço, que gemia em soluços dolorosos sobre o látego despótico e cruel. Ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas, até que Lívia, a esposa, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice: basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. O senador considerou, então, a sua severidade excessiva e rigorosa. Ordenou a suspensão do castigo doloroso, mas uma pergunta de Sulpício quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado: para as galeras. Então, nós vemos aqui que Públio chegou a perceber, né, que havia sido
excessivamente severo e rigoroso, mas mesmo assim determinou que ele fosse levado para as galeras. Os presentes estremeceram, porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre. Então, era uma sentença de morte. Continuava, então, sendo bastante excessiva e rigorosa a ordem dada por Públio, né? O desventurado amparava-se, exânime, nas mãos dos centuriões que o rodeavam. Porém, ao ouvir as 3 palavras da sentença condenatória, deitou ao seu orgulhoso juízo um olhar de ódio e desprezo supremos. Então o jovem olhou para Públio com muito ódio e cólera, mas a caravana pôs-se novamente a caminho, entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das armaduras, ao movimento dos cavalos fogosos e requietos. A chegada a Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota. Então eles seguiram e ficou para trás o jovem, severamente castigado, né, por ter atirado aquela minúscula pedra que feriu muito levemente o rosto de Lívia. A novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade, cuja fisionomia, com raras mudanças no decurso de todos os séculos, foi sempre a mesma triste e desolada, preludiando as paisagens ressequidas do deserto. Pilatos, temos aqui então a menção a ele, e sua mulher, Cláudia, encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador, que ia, como legado de Tibério, o imperador romano, junto da administração da província, encarnando o princípio da lei e da autoridade. Salvio Lentulus, o tio, e a esposa Fúlvia Prócula receberam os parentes com aparato e prodigalidade. Homenagens numerosas foram prestadas a Públio Lentulus e sua mulher Lívia, salientando-se que ela, Lívia, fosse em razão das advertências de Calpurnia, ou em vista de sua acuidade psicológica, reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros de seus amigos de Roma, experimentando no íntimo dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Então, Lívia, lembrando das considerações que Calpurnia trouxe a ela, dos alertas dados, experimentou, então, no íntimo, já essa dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Verificara com satisfação que a sua pequena Flávia havia melhorado, não obstante a viagem exaustiva, mas, ao mesmo tempo, torturava-se percebendo que Fúlvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los, sempre com carinho e bondade. Notara que, ao lhe apresentar a filhinha, enferma, a Patrícia vaidosa fizera um movimento instintivo de recuo, afastando sua pequena Aurélia, a própria filha, né? Filha única do casal, do contato com a família, apresentando pretextos inaceitáveis. Bastou um dia de permanência naquele lar estranho para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam ali, calculando os sacrifícios que a situação exigiria do seu coração sensível e carinhoso. E não era somente o quadro familiar, nos seus detalhes impressionantes, que lhe torturavam a mente trabalhada, de expectativas pungentes e angustiosas. Deparando-se-lhe Pôncio Pilatos, no próprio momento de sua chegada, sentira no íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo. Forças ignoradas do mundo intuitivo falavam ao seu coração de mulher.
Então, aqui ela já com as suas premonições. Como se vozes do plano invisível lhe preparassem o espírito para as provas aspérrimas dos dias vindouros. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família, na sua espiritualidade, pode muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Então, temos aqui a sensibilidade de Lívia, né, dessa mulher, desse espírito diferenciado. E com toda essa sensibilidade, não só com o alerta dado pela sua amiga querida Calpurnia, bastou muito pouco tempo para ela sentir de verdade, né, que ela teria momentos difíceis pela frente. Públio Lentulus, seu marido, ao contrário, não experimentou as mesmas emoções da companheira. A diversidade do ambiente modificara-lhe um tanto as disposições íntimas, sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que lhe competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado. Então, a percepção de Públio foi diferente. Não foi a mesma da sua esposa. No segundo dia de permanência na cidade, tão logo regressara da primeira visita às instalações da Torre Antônia, onde se aquartelavam contingentes das forças romanas, observando o movimento dos casuístas e dos doutores no templo famoso de Jerusalém, foi procurado por um homem humilde e relativamente moço, que apresentava como credencial tão somente o coração aflito e carinhoso de pai. Obedecendo mais aos imperativos de ordem política que ao sentimento de generosidade do coração, o senador quebrou as etiquetas do momento, recebendo-o no seu gabinete privado, disposto a ouvi-lo. Um judeu pouco mais velho que ele próprio, em atitude de respeitosa humildade, expressando-se dificilmente, de modo a fazer-se compreendido, falou-lhe nesses termos: Ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo, não obstante numerosos membros de minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei. Ouso vir até vós, reclamando meu filho Saul, preso há 3 dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Peço-vos clemência e caridade na reparação dessa sentença de terríveis efeitos para a estabilidade da minha casa pobre. Saul é meu primogênito e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venho inocentá-lo de culpa, mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade em face da sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente cumprido. Então, vamos ter aqui um acontecimento decisivo na vida de Públio. Vamos gravar bem esse momento. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição, revidando com o orgulho característico das suas resoluções. Como ousa discutir minhas determinações quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? Não posso modificar minhas deliberações, estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações desta natureza. Mas, Senhor, eu sou pai. Se o és, por que fizeste de teu filho um vagabundo e um inútil? Não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saul
a comprometer-se dessa maneira, mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Então, vamos deixar por aqui, para a próxima semana, para vermos o caminho que os acontecimentos levarão na história. Vamos elevar o nosso pensamento em prece para encerrar a noite de hoje. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse estudo. Agradecemos tantos detalhes trazidos para o nosso conhecimento. Pedimos que possamos transportar para o nosso íntimo essas experiências e que possamos aprender com elas. Que a cada dia nos tornemos melhores, que a cada dia galguemos um degrau na nossa escala evolutiva. Obrigado, Senhor, por essa noite de estudo, por essa noite de esclarecimentos. Se conosco nesta semana que teremos pela frente e que possamos, unidos novamente, estar aqui para mais uma noite de estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, minhas queridas, nos veremos na próxima terça-feira para mais uma noite de estudos desta obra maravilhosa trazida por nós, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos. Muita paz.